Quero mudar minha vida financeira e minha vida sentimental. O que fazer? É uma pergunta que eu comecei a me fazer há alguns anos atrás e observei que eu tive que tomar algumas atitudes para que essa mudança venha para minha vida. Então hoje eu vou dar algumas dicas para você aí, que está do outro lado, que também tem passado por algumas situações complicadas na vida sentimental, na vida financeira. O que nós observamos? Todas as vezes que Deus quis mudar a vida de alguém, Ele mandou a pessoa sair daquele lugar, tá? Geralmente é isso que Deus faz. Ou Ele mandou a pessoa sair, ou Ele fez uma situação acontecer que essa pessoa foi obrigada a sair daquele lugar. Porque no lugar que você está plantado, você não consegue crescer, por incrível que pareça. Precisa haver algumas mudanças, tá bom? Nós fazemos parte de uma bolha, eu tenho observado isso. Tenho ouvido algumas pessoas falando sobre isso, e quando eu começo a analisar, é real. Isso é real. Nós fazemos parte de uma bolha. A minha bolha são de pessoas pobres, né? Pessoas que não tiveram acesso a coisas diferentes. Então a nossa realidade fica sendo aquilo que nós temos. A nossa cabeça fica limitada, tá bom? Então por isso que é importante você sair daquele lugar que você está plantado para poder crescer. Muitas vezes pensamos que isso é besteira, mas por incrível que pareça, aquilo que as pessoas dizem que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, é real, tá? Se eu vivo com pessoas que não acreditam em prosperidade, não acreditam em Deus, sempre tem uma palavra negativa, são pessoas que estão limitadas na sua mente, ela não consegue ver além do horizonte, tá? Então aquilo vai influenciar sim a sua vida de maneira negativa. Você tem uma mente fechada e o seu ciclo de amizade, aonde você convive, as pessoas também têm a mesma mente, não tem como crescer, gente, é impossível, tá? Uma das atitudes que nós temos que tomar é sair desse ciclo, furar essa bolha. Estamos dentro de uma bolha, tá? Cada um tem a sua bolha. Então você precisa entender o que você quer da sua vida. Eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero que minha vida sentimental seja restaurada, eu quero que a minha vida financeira cresça, né? A minha vida espiritual. Então eu preciso fazer parte de um mundo de pessoas que pensam como eu. Por incrível que pareça, nós convivemos em grupos sim. Você observa muito forte isso nos adolescentes, né? Quando você tem o seu filhinho ali, você está comandando, está ensinando, você tem um controle, a mãe, o pai tem um controle sobre o filho, eu acredito que até os 12 anos. Quando entra na fase da adolescência, 13, 14, 15 anos, eles começam a querer sair da bolha, né? Essa bolha é do pai e mãe, porque estão ali convivendo sobre o que nós ensinamos, o que nós falamos. Então, esse processo aí, que a criança começa a crescer até os 12 anos, é primordial que o pai e a mãe ensinem o caminho certo, como diz a palavra do Senhor. Palavra bem clara, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque mais tarde ela não se desviará dele. Por quê? Porque é nesse período aí que precisa ser implantado os bons costumes, a crença, né, ao qual você crê, a educação, tudo tem que ser implantado nesse período. Ali quando ele começa a crescer, desenvolver, até os 12 anos. Então, o que você tiver que colocar nessa criança, na mente dela, que serão coisas boas, ou até mesmo coisas ruins. Às vezes ele tem ali um processo, uma criança tem, né, passa por alguns processos difíceis, aquilo tudo vai ser implantado nela. Aquilo vai determinar o adulto que ele será, tá bom? Então, tem toda essa questão também. Então, já vem aí logo do início da sua vida, né? Todos nós temos o nosso passado. Então, alguns têm um passado muito triste, passados que marcaram, tá aí dentro de uma bolha de sofrimento e não conseguiu ainda sair disso. Então, para você ser liberto, para você crescer, para você ver sua vida andar, precisa furar bolhas, tá? Então, tem essa bolha aí do meu passado. Eu, sei lá, passei por um processo difícil, meus pais me abandonaram, meu pai, minha mãe falou tal coisa, eu passei por um abuso, passei por alguma situação difícil. Então, aquilo me marcou. Eu vou precisar furar essa bolha, porque senão eu não consigo crescer. Por isso eu disse no último vídeo aí que se você estiver preso com o seu passado, você não vai viver o seu presente e muito menos o futuro. Você não consegue porque você está preso no passado. Então são bolhas que nós temos que furar e sair dela, tá? E aí muitas vezes precisamos de ajuda. Ajuda de um psicólogo, tá? Ajuda de um líder de Deus, uma mulher de Deus que tem sabedoria. Toma muito cuidado para não falar com religiosos, que religiosos, em vez de te ajudar, só te atrapalha. Só vai fazer você ficar mais limitado, tá? Então você precisa ter toda essa questão aí
desejar vencer, desejar sair dessa situação. Parece balela, nós temos visto aí pessoas falando sobre isso, pelo menos eu tenho aprendido muito, procurado crescer. Então eu fazia parte de uma bolha, de pessoas com crenças limitantes, e hoje eu tô quebrando isso, né? Espírito de religiosidade, várias situações que foram implantadas em mim, né? No meu crescimento, dentro da igreja, com os meus pais, o meu andamento com pessoas com quem eu conhecia. E engraçado, nós somos em 5 filhos, né? Eu sou a mais velha deles, e nós viemos mesmo de uma situação assim de muita miséria. Meus pais não tinham muitas condições financeiras, então nós somos privados de várias coisas. Nós não tivemos uma infância como outras crianças tinham, coisas que parecem ser bobas, mas que marcam uma infância. Por exemplo, o Dia das Crianças, a gente não tinha presente. Na Páscoa, a gente não ganhava o nosso chocolate, o nosso ovinho de Páscoa. Meu pai não tinha condições. Então, eu lembro 1 ou 2 vezes que um tio meu, lembro de um tio da gente, né? Na verdade, era tio do meu pai. Teve uma Páscoa que ele trouxe. Ele trouxe 5 ovos de Páscoa, né? 1 para cada um. Então, eu me lembro dessa data. Eu me lembro disso. Eu me lembro de um Natal também, que esse mesmo tio trouxe 5 presentes, 1 para cada um. E eu não me esqueço nem do presente que eu ganhei, né? Que ele ficou marcado em mim. Então você vê como essas coisas na infância, elas marcam. Por isso que um pai e uma mãe, ela tem que ter essa preocupação de guardar aí boas memórias. E o que vai guardar na mente do seu filho é esse momento, mas não só de ganhar o presente, mas aquele momento do pai estar com os filhos, né? A mãe, o pai, levar para um parque, levar para um passeio. Eu sou de uma época, como nós éramos ali, meu pai já era um cristão quando eu nasci, eu sou de uma época que era pecado ir para uma praia, pecado ir num restaurante, pecado passear, né? Isso daí era coisa do mundo. Então nós só tínhamos que estar dentro da igreja. Então era trabalhar e ir para a igreja, trabalhar e ir para a igreja. E não tinha lazer, não tinha um momento com a família. Por exemplo, eu não tenho nenhuma memória, eu, meus irmãos, com meu pai, minha mãe passeando, né? Indo numa praça, ir num parque, ir numa praia, ir num sítio. Não temos essa memória, porque naquela época era pecado. Eu venho dessa situação, né? Então, a memória que eu tenho de um momento gostoso com o meu pai, se eu te contar, você não vai acreditar. Quem é de São Paulo aqui vai saber do que eu tô falando. Eu tenho gravado na minha memória o dia que meu pai nos levou para ir no Brás, aqui em São Paulo, tá? Era final de ano, então todo Natal meu pai comprava 2 peças de roupa para cada um. Era para passar o Natal e passar o Ano Novo. Então nós passávamos o ano inteiro sem comprar roupa, porque meu pai não tinha condições. O dinheiro que ele ganhava era muito limitado, então ele se preocupava muito com a alimentação, né? Nós nunca passamos fome. Então era isso que meu pai fazia. Dentro do que ele podia, ele fazia o melhor. Um pai e uma mãe sempre vai fazer o melhor para o seu filho, tá? Isso daí nós temos que ter essa consciência. Se não foi aquilo que eu queria, mas foi aquilo que meu pai podia fazer e era o melhor. Você via a alegria dele, né? Chegar no final do ano, receber ali seu 13º, separar para comprar. Era coisa que ele não deixava faltar em casa. Era o pernil do Natal. Então eu me lembro dessa memória boa, né, do meu pai na véspera do Natal, ali chegava do serviço, ia preparar aquele pernil com aquela alegria que ele tinha, fazia aquela comida gostosa, meu pai cozinhava muito bem, né? Então até nossos amigos faziam questão de ir em casa para comer em casa, então eu tenho boas memórias, porque meu pai era muito bom, mas tem algumas coisas que nos marcaram como criança, né? Então são coisas que ficam na gente. É claro que isso não vai fazer eu, meu Deus, ser uma péssima adulta por causa disso, mas são memórias que deixaram de existir e outras memórias que ficaram de coisas simples. Então essa daí eu não esqueço, quando meu pai pegou nós 5, né, levou a gente ali no Brás e ali ele comprou, né, as nossas roupas, né, para passar o Natal e o Ano Novo, e ainda comprou um presentinho para cada um. Eu lembro que ele comprou um relógio, aqueles relógios de plástico, né, que a gente apertava o botãozinho e acendia. Se eu achar, eu vou colocar ele aqui. Nossa, foi uma alegria, foi o melhor Natal da minha vida. Eu me lembro desse Natal. Eu não sei se os meus irmãos também têm essa mesma memória. Eu acredito que sim. Além disso, nós andamos no metrô, nós andamos na escada rolante. Nossa, aquilo para nós, né, éramos crianças. Então nós vivíamos a nossa vidinha ali, nossa bolha, que era ir para a escola, vir para casa e para a igreja. Ir para a escola, vir para casa e para a igreja. Essa era a nossa vida, tá? Os meus pais, o que eles tinham era ir trabalhar, vir para casa e ir para a igreja. E trabalhar, vir para casa e ir para a igreja. Era isso que nós tínhamos, tá? Então não tinha essa questão de vamos passear, vamos viajar. E isso é importante, sim. Isso daí fica na nossa memória e faz muito bem para nossa mente, né? Para nossa alma, para o nosso espírito. Como eu tenho sempre deixado bem claro aí, nós somos corpo, alma e espírito, né? Precisamos sim das demais coisas. Então, em primeiro lugar, buscar Deus. Deus vai nos dar as demais coisas e as demais coisas são importantes, sim. Tanto é importante que Deus colocou aqui na palavra.
Buscar primeiro meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, se não fosse importante, ele não tinha se preocupado com as demais coisas. E as demais coisas fazem parte do nosso mundo carnal, tá bom? Então, isso é importante, né? Você furando essas bolhas para você sair disso. Então, se você quer crescer, você tem que tomar atitudes que te levarão à bênção que você deseja. Nós oramos ao Senhor, nós temos promessas que já estão na Bíblia. Muitas vezes nós ficamos esperando que alguém fale, olha, é isso que te digo, que Deus vai fazer isso, fazer aquilo. A gente gosta de ouvir isso, e muitas vezes Deus vai usar algumas pessoas para nos falar, assim, de determinadas promessas. A gatinha tá comendo aqui, tá? Então, isso é bom, claro, mas nós temos que saber que as promessas do Senhor já estão aqui, né? Jesus já conquistou na cruz do Calvário, tá? Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, né? E pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Então, ele já conquistou isso. A maior bênção, a salvação eterna em Cristo Jesus, mas ele mesmo disse que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E também deixou uma ressalva. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, pois eu venci. Então, já nos deixou claro que teremos aflições sim, passaremos por dificuldade, como qualquer outra pessoa, tá? Não é porque eu sirvo a Deus que de repente alguém pode morrer na minha família, alguém pode ficar enfermo, eu posso ficar enfermo, passamos às vezes por um desemprego, por uma situação difícil, isso faz parte das tribulações que temos que passar, mas nós não podemos viver enclausulado nessa situação. Tem pessoas, como eu disse para vocês aí, que eu cresci com os meus pais vivendo na prova, luta, miséria, sabe, limitações, desprezo, vergonha. E eu ficava pensando, gente, que situação é essa? E minha mãe e meu pai falavam, é que Deus está nos provando. É que Deus está nos provando. E eu cresci vendo meus pais na prova. E quando eu comecei a entender, comecei a ir para a fase adulta, cuidar da minha vida, lá vou eu continuar a provação, viver na prova. Nos limites, na humilhação, na vergonha, sabe? Então, nós observamos aí que não é provação. Provação de Deus não é assim, tá? Toda vez que você for provado, Deus permite sim, porque é na provação, na tribulação que nós crescemos. Não tem outra maneira. Então, quando eu passo uma situação que Deus nos permite passar, para que nós possamos crescer. Então, é um determinado momento, uma determinada fase, tá? Nós vemos aí Jó, que passou por um processo difícil. Ninguém aqui na Terra nunca passou pelo que Jó passou. Muitas vezes falam, ai, eu não tô mais aguentando, ai, que provação, ai, Deus não me ouve, Deus não está comigo. E se você comparar o que Jó passou, você vai ver que você não está passando nada, tá? Nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, até os momentos difíceis, nós temos que falar, Deus, olha, essa situação tá difícil, parece que eu não vou aguentar, eu preciso da sua ajuda, mas eu sei que o Senhor vai mudar a minha história. Eu sei que o Senhor está comigo. Né? Então Jó passou por esse processo difícil, como relata na Bíblia. Segundo os historiadores, o que foram ali a fundo, foi dentro de 8 a 9 meses essa aprovação de Jó. Então não foi a vida toda, tá? E todo mundo que passa por algum processo, né, é um determinado tempo, alguns mais, alguns menos, mas a vida toda não. Isso não é aprovação. Então quando tem isso, pode ter um cunho aí espiritual, né? Maldição hereditária, que as pessoas dizem que não existe. O demônio trabalha assim contra nossas vidas. Ele quer nos destruir, ele não quer que nós cresçamos, ele não quer que nós tomamos posse daquilo que é nosso por direito em Cristo Jesus. Ele não quer que nós tenhamos essa visão ampla, aberta. Por isso que ele incluiu aí esse espírito de religiosidade dentro das igrejas, tá? Satanás trabalha contra nós. O que está no mundo, o que já é dele, ele não está nem aí. Você vê que às vezes fala, não é possível, né? Fulano ali não acredita em Deus, não serve a Deus e prospera, cresce e tudo que faz dá certo. Por quê? Porque Satanás não fica lutando com eles. Por isso que a palavra diz pra gente não ficar olhando o ímpio que prospera o nosso caminho. Porque Satanás não vai ficar ali lutando com eles, tá? A raiva de Satanás, o ódio de Satanás, ele quer acabar é com quem serve a Deus. É com quem acredita em Deus, é com quem não quer andar no pecado. É com quem vai contra as coisas de Satanás e anda conforme a vontade do Pai, segundo a sua palavra. Então, quando nós fazemos isso, nós temos um inimigo. Isso daí tem que ficar bem claro nas nossas vidas. Nós vamos na igreja e muitas vezes lá a gente não ouve falar sobre isso. Às vezes toca num assunto, o inimigo, não, é Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas. Então é isso, Satanás, o inimigo das nossas almas. Aqui no meu canal eu vou falar sobre ele, porque ele é o meu inimigo, ele é o seu inimigo. Então não adianta eu ficar trazendo só palavras bonitas aqui, que é o que nós queremos ouvir. Ah, eu vejo Deus mudando a sua história. Eu vejo, Deus manda falar que a partir de hoje vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É isso que as pessoas querem ouvir. Mas, gente, para acontecer isso, para nós vivermos a palavra do Senhor, as promessas do Pai, tem várias situações.
tem várias condições para isso. E uma delas é se posicionar, é furar a bolha, é sair dessa situação de inércia, sabe? Então, às vezes, nós ficamos prostrados, confiando numa promessa. Não, Deus disse que vai mudar, Deus disse que vai fazer. E aí nós ficamos esperando as bênçãos caírem do céu e não cai. O que cai do céu é chuva. Não cai bênção do céu assim do nada. Tem um processo, né? Então você vai plantar, você vai pegar a terra, vai arar a terra, você vai cuidar daquele solo, vai colocar vitamina. O que seria isso para nós? Nós vamos cuidar da nossa terra, que é o nosso coração, a nossa vida. Vamos colocar oração, vamos colocar jejum. Vamos arar essa terra. Vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar conhecer quem é Deus, vamos buscar saber o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele deixa de gostar. Vamos procurar saber como que nós podemos agradar a Ele. Vamos procurar saber o que eu tenho que fazer para que eu possa crescer na minha vida espiritual, que é o que eu disse agora. Oração, jejum, ler a palavra, conhecer quem é Deus. O que eu posso fazer para prosperar? O que está escrito na palavra? Dar dízimo, dar oferta, cuidar do pobre, da viúva, né? Cuidar da obra do Senhor, ter um coração aberto. Para que Deus vai te prosperar? Qual que é o intuito disso? Qual que é o propósito disso? O que está no seu coração? Eu quero crescer, quero prosperar, porque minha prima, meu irmão, não sei quem cresceu, eu quero mostrar para eles que eu posso também. É isso que está no seu coração? Não, eu quero ter isso, aquilo, porque eu quero ter status, eu quero que as pessoas me valorizem pelo que eu tenho. É isso que está no seu coração? Vai ter algo, Deus vai te dar algo, aí você vai sentir melhor que o outro, vai humilhar o outro, desprezar o outro. Então tem tudo isso. Deus conhece nós por dentro e por fora. Então às vezes algumas pessoas não receberão prosperidade, não serão ricos. Algumas pessoas Deus escolhe para prosperar, mas Deus conhece o coração. Se Deus olha para mim, olha para você e vê, se eu der bem, se eu der vitória na vida deles, o que eles estão me pedindo, vão me deixar. Ao invés de buscar a Deus, aquilo que eu disse, não é que é pecado, você tem que ter o equilíbrio, tudo é com equilíbrio, tá? Um servo do Senhor sabe disso. Então há momentos sim, que é um momento de lazer, um momento de cuidar da família, e você não vai na igreja, porque tem a situação, o irmão não veio na igreja e foi viajar com a família, o irmão tá passeando com a esposa, né? Tá procurando as coisas do mundo. Tem isso, eu lembro muito bem dessas coisas que aconteciam. Então, gente, equilíbrio, tá? A igreja, você faz parte de uma igreja, talvez tenha um trabalho lá, faça com dedicação, faça com amor, faça tudo para a honra e glória do nome do Senhor, mas não esqueça da sua família. Você tem que saber a escala de prioridade. Primeiro, buscar a Deus. Segundo, a sua família, o seu marido, os seus filhos, a sua casa. Depois o trabalho e depois a igreja, tá bom? É dessa forma. Por mais difícil que as pessoas dizem que não, que é primeiro Deus, depois a igreja, e deixa pai, deixa mãe. Olha, usa uma palavra de forma errada. Essa palavra que diz ali, que Jesus fala, que deixará pai e mãe por amor a ele, é uma outra situação, gente. É quando você, vamos supor, eu sou casada, né? Tenho meu esposo, ele já sabe que eu sou serva do Senhor, ele anda comigo buscando a Deus, e um dia ele olha para mim e fala, é o seguinte, ou eu, ou esse Deus que você serve. Eu não quero mais, não quero ir para a igreja, não quero servir a Deus. Então você está comigo, é isso que eu vou propor para você. Ou você fica comigo, ou você fica com Deus. Imagina o que eu vou escolher. Não tenha dúvida, Deus sabe do meu coração. Eu vou dizer para ele, tchau, pega a sua malinha e vai embora, porque eu vou ficar com o meu Deus. Eu tenho meus filhos, né? De repente minha filha, meu filho, olha, mãe, eu tô cansada de você falar de Deus, sabe? Sempre tá falando sobre isso, eu tô cansada. Mãe, se você continuar desse jeito, servindo a Deus, buscando a Deus, ou a senhora fica comigo, ou fica com Deus. Porque se a senhora vai continuar servindo a Deus, eu não venho mais aqui, eu não vou mais falar com a senhora. O que você acha que eu vou escolher? Eu vou falar, filha, eu vou chorar, eu vou ficar triste, vou orar por ela e vou dizer tchau. Ao meu Jesus eu não deixo por nada desse mundo. Eu já passei por situações difíceis aqui na terra. Eu já falei para ele, eu posso passar o que for, o meu Jesus eu não deixo. Porque no momento mais difícil, no momento que eu não tinha valor para ninguém, no momento que eu precisava, foi ele que esteve ao meu lado. Além de tudo isso, ele morreu na cruz do Calvário pela minha vida. Entregou a vida, meu Deus entregou o filho dele, o único filho dele pela minha vida. Então não deixo o meu Jesus por nada desse mundo. Então é isso que essa palavra diz.
Então não é pegar e falar, deixar a casa suja porque tem que estar na igreja. Deixar o marido de lado porque tem que estar na igreja. Mulheres que antigamente eu lembro que viviam em oração, em jejum, oração, em jejum, oração, em jejum, e o marido ficava largado. Aí o marido arrumava uma mulher fora e vinha pedir oração na igreja, porque o diabo entrou e destruiu meu casamento, entendeu? Aí colocava o quê? A culpa no diabo. Então, gente, sabedoria. Nós que somos servos do Senhor, nós somos o povo mais inteligente do mundo. Porque nós temos a Bíblia que nos direciona. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos direciona. Então, somos pessoas que não somos que nem alguns anos atrás falavam que nós fazem lavagem na nossa mente, não é assim? Que alguns dizem, faz lavagem na mente deles que são cristãos. Não, gente. Não. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então são pessoas, mulheres e homens de Deus muito sábios. Não podemos ser enganados. Nem por aqueles que dizem que são evangélicos, que são servos de Deus, e nem pelo mundo. Nós temos que ser guiados pelo que está na palavra. Entende? Então tudo com equilíbrio. Então, como eu estou falando para você, nós temos que ir furando bolhas, tá? Eu tenho tido essa dificuldade no que diz respeito aí à escassez. Como eu disse para vocês que eu vi dessa situação de muita miséria, muito roubo, muita percas. Então eu desenvolvi em mim um hábito de ter medo de perder, né? Um pouquinho que eu tenho eu fico tentando guardar. Então assim, coisas simples, gente, eu comecei a observar isso. Eu vou falar, abrindo aqui meu coração para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Nós somos em 5, né? Então cada um é de um jeito. Eu percebo que eu sou a que mais tinha assim, a probabilidade de não prosperar, tá? Porque devido a essa situação, a minha mente muito fechada, muito religiosa, vivendo dentro daquela bolha, né? Convivendo com aquelas pessoas que falavam, a nossa conversa era mais falar sobre fulano, ciclano, falar mal do marido, não tinha aquela visão ampla para crescimento, né? É muita luta, é muita prova, não, Deus vai pesar a mão, Deus vai castigar, Deus está cobrando, Deus está pesando a mão, está passando por prova. Então era isso. Então eu cresci nesse meio, né? Com essa mente fechada. Então aí vai para dentro de casa aí, trazendo a parte da miséria, né? Andava com sapato velho, roupa velha, alimentação nunca faltou. Nossa, tô suando aqui, gente. Tô dentro do quarto. A alimentação nunca faltou, Deus nunca permitiu nós passar fome, né? Mas passavam muitas privações. Então tudo isso foi acarretando em mim. Eu vejo que os meus irmãos se desenvolveram de outra forma, né? Eu lembro da minha irmã que, às vezes, vamos supor, eu recebia meu salário, eu tinha já mania. Se eu pegasse R$100, eu ia comprar 5 blusinhas de R$20. Então essas blusinhas, eu ia lavar ela 2, 3 vezes e acabavam, né? E depois eu comecei a usar aquelas roupinhas velhinhas. Porque era isso, a minha mente era assim, eu tenho R$100, eu vou comprar 5. A minha irmã já fazia assim, eu tenho R$100, eu vou comprar uma blusa boa de marca. E eu lembro dessa situação, isso marcava muito pra mim. A gente era adolescente ainda, né, então eu comecei a trabalhar lá também. Então eu ia trabalhar, eu chegava, às vezes falava, vou comprar uma roupa pra mim que eu tô precisando. Nessa fase que eu quero trabalhar pra comprar minhas coisas, né. E aí eu ia lá no Brás, né, ia lá e comprava, pegava R$100, comprava 5 blusinhas. É um exemplo que eu tô dando, tá? 3 saias, sei lá. E aí, nossa, eu fico toda feliz. Aí daqui a pouco chegava minha irmã com 2 blusas. Eu falava, quanto você pagou? Ai, paguei R$100 em cada uma. Você é louca? Menina, pelo amor de Deus, olha aqui, eu paguei R$100. Eu comprei essa blusa, essa saia, comprei 3 blusas e tal. Olha, são 5 peças com R$100. Você comprou 2 peças por 200. Ela, não, Rose, mas essa aqui é uma marca boa, essa blusa. Aí eu falava, ai, nossa, pensava comigo, muito burra. Pelo menos, o que acontecia? No decorrer do tempo, no decorrer do ano, né? Ela ia minhas blusinhas, lava uma vez, 2 vezes. Cada vez que ela ia sair na cor, ia se desgastando, ia ficando torta. Daqui a pouco eu tava usando aquelas 5 blusinhas velhas. E minha irmã com as 2 blusas novinhas. As blusas eram de boa qualidade. Então quando ela lavava, ela continuava a permanecer igual. Então cada vez que ela lavava a blusa dela, vinha seca lá do varal, boa, do mesmo jeito que ela comprou. A minha, cada vez que eu lavava, ia ficando desgastada. Porque era baratinho. Porque não tinha qualidade, entende? Então, olha só a situação. E mesmo assim, eu achava que eu estava fazendo melhor que ela, porque na minha cabeça eu tinha comprado 5. E ela comprou 2. Ela comprou 2 de qualidade. Eu comprei 5 de péssima qualidade. E assim foi a minha vida. Sempre pegando pouco, as migalhas. Tá bom, como eu não tinha nada, o pouquinho que eu tinha pra mim já estava bom. Eu nunca fui aquela pessoa de correr atrás do muito, porque o pouco pra mim já estava bom. Se eu não tinha nada e agora eu tô tendo pouquinho, tá bom, é assim.
que até a escolha do meu casamento foi assim, né? A pessoa que chegou ali não chegou demonstrando muito amor, estar ali do meu lado e cuidar de mim. Não, eu vi algumas coisas ali que eu via que não ia dar certo, né? Mas eu pensava o quê? Tá bom, né? Ele tá dando um pouquinho, tá bom. Eu nunca tive, então tá bom. Então até nisso, a minha escolha para um casamento infeliz decorreu disso. De não saber escolher o que é bom. Eu vi algumas meninas da minha idade que falavam, não, eu vou querer casar com um rapaz, né, trabalhador, que ganha bem, que tem uma vida boa. E eu falava, não, eu não ligo pra isso, porque, gente, eu não tinha nada. Qualquer coisa que viesse pra mim tava bom, né? E foi dessa forma, do jeito que eu imaginava, do jeito que eu falava, aconteceu. E algumas dessas amigas minhas casaram com homens trabalhadores, homens que corriam atrás, que sonhavam e cresceram, prosperavam. A cabeça dela já era assim, já tinha uma mente aberta. Tipo, eu vivo aqui com vocês, no mesmo bairro, comemos das mesmas coisas, vivemos das mesmas coisas, mas eu quero crescer, eu não quero isso pra mim. Quando encontrar alguém, se não for uma pessoa que vai me ajudar a crescer, sair dessa situação, eu não quero. E eu não, pra mim tá bom, né? Sendo um pouquinho melhor do que isso que eu tô vivendo, já tá bom. E assim aconteceu na minha vida. E depois vai seguindo em frente, né? Sempre foi assim. Até, por isso que eu tô falando, até hoje eu tô quebrando esse espírito de miséria na minha vida. A minha mente tem mudado muito. Deus teve que me tirar dessa bolha. E engraçado que não foi eu que saí assim, eu vou sair. Teve algumas atitudes que eu tive que tomar, por exemplo, sair daquela casinha pequenininha que eu tinha, morava, né, passando muitas situações difíceis ali, e fui para uma casa melhor, levei meus filhos para uma situação melhor, mas num posicionamento de eu vou sair daqui, eu confio em Deus, Deus é comigo, bora, Senhor, vamos comigo. Então eu tive que tomar algumas atitudes para sair de algumas situações. Outras aconteceram, né? Eu saí do bairro que eu estava, vim para esse bairro, daqui Deus me preparou um emprego onde eu estou trabalhando em um lugar que é uma outra vida, né, de pessoas com boas condições financeiras, um outro mundo, a visão vai ampliando, onde eu trabalho, aprendendo a lidar com coisas boas, e coisas boas são bons sim, sabe, gente? Eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês o que eu tô querendo passar. Então, é necessário que você comece a buscar conhecimento. Eu comecei a ler, eu li a Bíblia toda para conhecer quem é esse Deus. Ah, você já conhece tudo? Não, eu tô lendo tudo de novo. E cada vez que eu vou lendo, eu falo, nossa, eu não tinha me dado conta disso. Meu Deus, olha, já tinha lido isso e não tinha visto, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã, entende? Então você pode falar, já li a Bíblia 50 vezes, 100 vezes. Cada vez que você lê, você está aprendendo. Cada vez que você lê, Deus revela os mistérios dele. Cada vez que você lê, a sua visão vai se ampliando. Por isso que Satanás luta para que você não leia a palavra, para que você não conheça quem é Deus. Ele conhece quem é Deus. E por isso ele luta para que você não conheça. Porque se você conhecer quem é Deus e viver o que ele tem colocado, a sua vida muda. Não é isso que a palavra diz? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, enquanto eu não conheço, eu vou perecer. Enquanto eu não conheço, eu vou sofrer. Enquanto eu não conheço, eu serei roubada. Entende? Então é isso. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou te passando. Você precisa se posicionar, tá? Furar bolhas. Sair desse mundinho que você vive e comece a pedir, Deus, abre minha visão, me dá sabedoria. Lê a palavra, lê bons livros. Começa a andar com pessoas que têm a mesma visão que você. Não fica aí nesse mundinho de pessoas que vivem só falando mal do marido, falando mal da vida, reclamando disso, reclamando daquilo, e não faz nada para mudar. E aí você fica junto. Ah, mas é verdade. Ah, o meu também. Meu marido também é isso, é aquilo, aquilo. Nossa, mas o meu faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Tá. Aí depois, não, porque meu filho é isso, meu filho é aquilo. Não, porque a igreja lá onde eu tô é assim, assim. O pastor é isso, o pastor é aquilo. Não, e a irmã fulana que falou não sei o quê, fez não sei o quê. Você ficou sabendo que fulano falou não sei o quê. E isso daí vai fazer você crescer como? Fala pra mim. Então você precisa andar com pessoas que têm uma visão diferente, gente. Que olha, não, vamos estudar, vamos crescer, vamos fazer um trabalho, né? Sei lá, gente, com mulheres que estão precisando, crianças. O que tem na igreja que eu congrego? Qual são os trabalhos que estão sendo feitos ali? Vamos andar com essas pessoas que têm essa cabeça boa para ajudar pessoas, para fazer a obra de Deus aqui na terra. Não ficar enclausurada com mulheres, com homens que não têm mente de Cristo. Nós precisamos andar com pessoas que têm a mente de Cristo, entende?
Então é isso, eu espero que você esteja entendendo isso. Deus quer mudar a nossa história. Então como eu faço para mudar minha vida sentimental, minha vida financeira? Eu estou falando um pouquinho aqui hoje sobre a vida financeira. Então eu tenho que me posicionar, eu tenho que estudar, eu tenho que ler bons livros, eu tenho que andar com pessoas que têm a mente de Cristo, pessoas que têm uma visão ampla, eu tenho que ir para lugares bons, mudar um pouco. Se você vive numa vida aí de miséria, andar em lugares que você vai ver pessoas prósperas, como que elas vivem, o que que elas comem, o que que elas vestem. Como que é esse mundo? Que é um mundo muito bom, sim. Um mundo que você consegue dar o melhor para o seu filho, andar bem vestida, andar bem calçada. Como eu estava dizendo desse negócio do espírito de escassez, eu estou quebrando isso até hoje. Aí, fora essa situação que eu disse da roupa, eu tinha um costume, vamos supor, eu faço uma mistura. E aí, coloco para meus filhos comer, e aí deixo sobrar um pouquinho, sempre um pouquinho, e guardava aquele pouquinho. Gente, é uma coisa assim tão... Nem sei se vocês vão conseguir entender isso. Aí guardava aquele pouquinho na minha mente, tipo assim, eu vou guardar um pouquinho porque vai faltar. E aí no outro dia, de repente acontecer, não ter dinheiro e realmente faltava. E eu dizia, tá vendo? Ainda bem que ainda tem esse pouquinho. Ou seja, eu me programava para falta. Por isso que faltava. Gente, é algo assim que não dá para explicar na mente, tá? Então, essas primeiras... o vídeo tá ficando grande, eu não vou conseguir passar tudo que eu quero passar para você. Mas para você mudar, a primeira atitude que você tem de mudança é na sua mente. A mudança vem na mente. Então, eu quero ser próspera, eu quero crescer financeiramente, então eu tenho que ser próspera na minha mente. Uma pessoa que enriquece, uma pessoa que prospera, ela tem a mente próspera, tá? Ela não tem essa mente de escassez que eu estou te descrevendo. Então, outra coisa que é uma experiência que eu passei, gente, que serviu de aprendizado para mim. Alguns tempos atrás aí, eu lembro que eu fui comprando algumas coisinhas pra mim, né? Então, eu andei um bom tempo comprando roupa de brechó. Naquela época eu não tinha dinheiro, tinha umas mulheres lá que vendia roupas usadas, um bazarzinho. Eu sempre comprava uma calça, uma blusa, um sapato. Andei muitos anos com roupa de brechó. Então, quer dizer, isso daí traz uma escassez. É um espírito de miséria, tá? Eu sei que muitas vezes acontece de você achar uma roupa, um sapato, algo legal, vale a pena, mas você não pode viver disso. No meu caso, eu vivia de roupas de brechó. Tudo que eu tinha era roupas usadas. Esperava as pessoas me darem aquilo que não usavam, né? Eu ficava aguardando que alguém tivesse um pouco de pena de mim. Eu lembro na minha adolescência que eu ficava, ai, tomara que fulano de tal, ela anda tão bem, tomara que ela me dê uma roupinha. Ela me dava às vezes. Aí eu andava um pouquinho melhor, me calçava um pouquinho melhor. Então, andei muitos anos com roupa que as pessoas me davam, ou então comprava em brechó. Então, ó, espírito de miséria, tô atraindo para mim. Aí tem toda essa questão que eu disse, de não ter, como que eu posso dizer? Gente, não tem como Deus prosperar alguém que tem um coração mirrado, que não é generoso, que é miserável. Não tem como. A prosperidade vai acompanhar quem é próspero. Quem tem uma mente próspera. Entende? Isso daí dá brecha para quem trabalhar? Adivinha? Para Satanás. Então ele já acha ali um lugar. Ah, ela não sabe o direito dela em Cristo Jesus. Ela não conhece a palavra. Ela não sabe que ela pode crescer e prosperar. Ela tem uma mente bem miserável. Então eu vou trabalhar aqui. Não vou deixar ela crescer. Então eu vivia desempregada. Trabalhava um ano, 2 anos, ficava desempregada. Sempre assim. Sempre escassez. Sempre escassez. E aí eu comecei a observar isso. Várias vezes acontecia isso. Eu vou fazer tal coisa. Ah, tô com dinheiro na mão para comprar uma roupa. Um sapato. Aí o sapato custava 150, 100 reais, não sei. Mas aí eu vi um sapatinho que custava 30. Só que eu gostei. Ah, que sapato lindo. Nossa, que sandália. Um exemplo. Que sandália linda. Quanto que tá? Ah, tá 90 reais. 90. Eu gostei daquele sapato. Mas ele tá 90. Ai, nossa, é bonito. Aí eu pensava, 90. Já apertava meu coração. 90. É muito caro. Aí eu olhava pro lado. E essa daqui, essa sandália? Ah, essa daí tá R$29,90. Que é assim que eles falam, né? R$29,90. Ah, então eu vou comprar essa. Aí eu comprava aquela. E vinha com essa sandália barata pensando assim, ó. Ah, foi mais barato, você viu? Era 90 aquela, eu paguei 30 nessa daqui. É bem barato. Só que detalhe, não era que eu tinha gostado. Eu comprei essa porque é mais barato. E tudo na minha vida eu fazia dessa forma. Ia comprar uma cama. Ai, que cama linda. Nossa, muito linda. Quanto que tá? 1.500. Eu tinha 1.500. 1.500, muito linda. E essa daqui? Essa aqui tá 700. Mais inferior. A qualidade não é tão boa como aquela. E o que eu fazia? Adivinha qual que eu comprava? A de 700. Então eu nunca comprei aquilo que eu gostava. Eu nunca tive aquilo que eu queria.
por causa dessa miséria embutida em mim. Gente, é muito difícil. É muito difícil. E agora eu tô quebrando isso e não é fácil. Esses dias passados, então, deixa eu contar, o vídeo tá ficando grande, gente, mas acho que vale a pena você ouvir isso. Se você quer ser liberta, você precisa quebrar esse espírito de escassez na sua vida. Você precisa mudar primeiramente a sua mente. Nós vemos aí alguns vídeos, algumas pessoas dizendo, ai, como conseguir 1 milhão? Gente, vamos conseguir primeiro ficar com uma mentalidade mais próspera, né? Tem até um livro que fala assim, Mente Milionária, eu já li ele uma vez, eu não lembro muito bem, porque eu li alguns livros, né? E eu vou retornar agora a ler novamente, Mente Milionária, você precisa ter uma mente milionária, uma mente próspera para você prosperar. Ah, não quero prosperar, então esse vídeo não é para você, continue aí na sua vida de miséria, faltando tudo, se você acha que isso é bom, tá tudo bem. Agora, se você quer prosperar, o primeiro passo é mudar a mente. O segundo passo é sair do meio. E o terceiro passo é tomar atitudes. Aí você vai prosperar. Esse é o segredo. Eu estou nessa caminhada, convido você para fazer o mesmo. E em breve nós vamos estar contando aí das mudanças que Deus tem feito. Eu já tenho visto algumas coisas mudando na minha vida, tá? Algumas coisas já saí daquele ponto que eu fiquei anos. Pensa você embutida vários anos, parada no tempo. Só escassez, só vergonha, só roubo, só miséria, só provações. Anos, muitos anos, tá? Muitos anos. E aí, eu acho que essa mudança tem ocorrido em torno de uns 7 anos, mais ou menos. Que eu fui ver na minha vida mudando, sabe? Eu começando a andar. Gente, só de sair desse ponto que eu tava e começar a andar já é um grande milagre na minha vida. E aí eu olho lá na frente e vejo futuro de bênçãos e de vitória. E eu vejo eu caminhando, devagarzinho, mas caminhando. Confiando em Deus. Vivendo as promessas do Pai. E me posicionando. Então o que eu ia falar novamente, volta aí, gente. Eu sou assim, às vezes eu vou falar e se eu pensar em outra coisa eu esqueço. O que me marcou muito, eu vou encerrar aqui. Eu comecei a comprar, né, um sapato aqui, um tênis, uma roupinha, uma bolsa, e ficou, sabe o que eu fiz? Eu guardei. Aí veio a outra parte da escassez. Primeiro não comprava. Quando comprei, guardei. Aí eu guardava falando assim, ó, não, essa bota, eu queria uma bota tão bonita, passou acho que uns 4 invernos. Eu usei umas 2, 3 vezes a bota, porque a bota ia ficar guardada para quando eu sair. Aí se eu não saía, eu não usava. E quando eu saía, eu pensava, não vou usar porque pode estragar minha bota, né? Bota nova que eu comprei, vou guardar. Ganhei uma sandália muito bonita da minha filha. Eu lembro dessa situação. Eu trabalhei num lugar e ali tinha umas lojas, de marca. E um dia eu passava numa loja, olha só isso daí. Passava numa loja e via aquelas sandálias bonitas, era da marca Arezzo, tá? E nossa, que sandália bonita, eu pensava comigo, nunca vou poder comprar uma sandália dessa. E também não teria coragem, porque as sandálias eram carinhas, né? Pra quem comprava uma sandália de 30 a 50 reais, é o máximo que eu dava numa sandália ou no sapato, tá? Então, quando eu pagava 70 era muito. Vinha com o coração apertado, meu Deus, 70 reais, 70, meu Deus. Aí, olhei aquela sandália lá uma vez, nossa, que linda, né? E comecei, todo dia eu passava, nós ia almoçar, né? Então a gente passava e eu passava na frente da loja, na vitrine, ficava admirando. Pensando, meu Deus, como são essas mulheres, né? Que compram uma sandália dessa, um sapato desse. No meu coração, só quando eu for rica, eu não teria coragem. Um belo lindo dia, tô em casa e minha filha chega, olha mãe, comprei pra você de presente. Quando eu olhei pra sandália, eu falei, meu Deus, que sandália linda. Quando eu olho, adivinha qual era a marca da sandália? Arezzo. Eu falei, Arezzo? Onde você comprou essa sandália, menina? Eu falei, não mãe, eu vi na loja lá e eu gostei e comprei pra você. Nossa, eu fiquei toda encantada, nem perguntei o preço, sandália linda. Tanto que foi com essa sandália que eu me casei, né? E aí, às vezes, quando eu saía, eu usava ela, um saltinho gostoso de andar, bem confortável, Arezzo. Linda sandália. Eu nunca compraria a sandália da Arezzo, porque pra mim é muito cara, né? Ainda é cara, mas hoje a minha cabeça mudou um pouco. Mas naquela época, jamais. Então, foi nessa época que ela me deu. E ali me mostrou, Deus me quis mostrar assim, ah, minha filha, você pode ter uma sandália dessa sim. Na minha cabeça, quando eu olhava a loja e a sandália, eu pensava, nossa, só mulheres ricas que pode ter, né? Eu nunca vou ter uma sandália dessa. E Deus tocou no coração da minha filha e trouxe pra mim pra falar, você pode sim. Aí aqui a sandália. Aí o que eu fiz? Usei algumas vezes, guardei. Vou lá agora pra onde eu quero. Teve uma enchente aqui em dezembro, vocês lembram que eu contei pra vocês aqui? E aconteceu, eu tinha deixado na parte de baixo do guarda-roupa, a enchente veio
e estragou tudo. Então, estragou minha bota, meu tênis, minha sandália Arezzo, estragou algumas sandálias que estavam guardadas na caixa. Tinha algumas sandálias que eu nunca usei, eu comprei e guardei para um dia que eu precisar, eu guardei. Comprei uma vez um sapatinho de salto, coisa mais linda, né, da Beira Rio, sandália bonita, um sapatinho bonito. Eu nunca usei, eu guardei numa caixa e disse, um dia eu vou usar, um dia que tiver uma festa, um dia que tiver uma ocasião, eu vou usar. Então eu tinha em torno aí de uns 10 pares de sapato novo guardado, e essa bota preta, coisa mais linda que eu amava, guardada, e a sandália da Arezzo guardada, a enchente veio, estragou tudo e foi pro lixo, e eu não usei. E aí, é como se Deus falasse pra mim assim, como eu vou te abençoar? Olha que mente escassa. Agora eu te pergunto, por que Deus não abençoa algumas pessoas? Porque essa pessoa não está preparada para receber o melhor de Deus. Entende isso? Então, às vezes pensam, Deus só abençoa todo mundo, né? Prospera o caminho das pessoas. A minha vida não anda. Por quê? Não estou preparada para receber a bênção de Deus. Preciso ampliar minha mente. Preciso ser próspera na minha mente. Preciso entender o que é ser próspero na presença de Deus. Como Deus vai trazer na minha mão, se quando Ele me der na minha mão eu vou guardar. Você lembra da palavra dos talentos? Foi isso que aconteceu. É muito usado em questão de quando ser salvo, né? Mas podemos usar também para a vida financeira, né? Para o Senhor deu 1 talento, para o outro 3, para o outro 5. O que teve 5 multiplicou para 10. O que teve 3 multiplicou para 6. O que teve 1 enterrou. Essa sou eu, com os talentos, com a bênção que Deus nos dá. Né? Era, em nome do Senhor Jesus, enterrava. Para quando Jesus vier, né? E a gente vai falar, tá aqui, ó, o Senhor me deu, eu enterrei, tá aqui. Lembra que foi falado? Ele tirou daquele que não tinha multiplicado e deu para aquele que mais multiplicou. Então é isso que acontece. Aquele que prospera mais, que multiplica mais, é o que recebe mais. Por isso que fala assim, ó, não tem um ditado popular que diz, o pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Porque quanto mais eu sou pobre, mais miserável eu sou, mais me faz falta, mais a falta vem, mas eu não vivo. Quanto mais eu sou próspero, quanto mais eu entrego, quanto mais eu multiplico, quanto mais eu usufruo, mais vem para minhas mãos. Então, esse é um dos segredos, tá? Hoje nós vamos falar sobre a parte financeira e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a vida sentimental também, tá bom? É isso, eu vou ficar por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê seu like, compartilha com outras pessoas e vamos crescer. Porque Deus conta conosco nesse mundo. Esse reino aqui depende de nós, tá bom? Então, nós precisamos abençoar a obra do Senhor, ajudar aqueles que são necessitados, ajudar a nossa família e usufruir da prosperidade de Deus, porque é isso que Ele tem para nós. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.